E nesse instante agradecemos a Deus Pai, todo amor e bondade, a toda a espiritualidade maravilhosa dessa casa, a esses amigos espirituais que nos amam e nos acolhem, para que juntos possamos nesse bate-papo dessa noite buscar realmente luz, fortalecimento espiritual. E temos a certeza que essa espiritualidade maravilhosa nos ama, nos acolhe, nos fortalece, está aqui presente. E cada um, para se fortalecer e receber aquilo que for necessário para o seu fortalecimento espiritual. Gratidão, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém. O nosso papo dessa noite é a palestra versando sobre uma passagem de Mateus, capítulo 22, 37 a 40, que é o primeiro mandamento e o maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que Jesus nos legou é: amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a si mesmo. Então, esse amar ao próximo como a si mesmo tem uma profundidade muito grande. E é isso que nós vamos bater um papo. O nosso objetivo nesses bate-papos, nessas palestras, é trazer uma mensagem para que nós usemos no dia a dia lá fora. Porque o mais importante para nós é lá fora. Hoje, a gente aqui recebe orientação, recebe uma palavra. Mas o que é que nós fazemos com essa palavra? É exatamente como Jesus nos ensinou. E Jesus é o nosso mestre maior. E é nele que nós temos que buscar a força para viver cada dia melhor. A gente tem que aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, encarnados. Por quê? Porque somos espíritos eternos. Uma das coisas que faz uma grande diferença na nossa jornada é quando a gente adquire esse conhecimento de que somos espíritos eternos. Que a gente não morre com esse corpo. Esse corpo simplesmente é uma veste, a oportunidade para a gente crescer e evoluir. Tanto que Joana de Ângeles, no começo da mediunidade lá de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, batendo um papo com o Divaldo, foi muito clara com ele, dizendo: olha, que no final dessa jornada, você vai ver que tudo que você fizer nunca é nada contra o outro, e sim é entre você e você mesmo. Olha só como Joana pegou no pé do Divaldo. Chico Xavier foi muito trabalhado por Emmanuel e pelos espíritos. E aí a gente vê o seguinte: eu vou falar uma forma de amor diferente do que se está acostumado. A gente pensa que amor é aquela coisinha de tratar como coitadinho, tratar com, sabe, com palavrinhas só de amenas, carinhosas. Não, a espiritualidade não olha para a gente desse jeito. A espiritualidade nos trata com ética, responsabilidade, garra, determinação e pancada. A espiritualidade não nos dá moleza. Principalmente para nós que assumimos um compromisso de mediunidade, de trabalho. A gente não tem moleza. Eles não querem nada além do que o nosso esforço, boa vontade e garra. Veja, o Divaldo estava com um problema muito sério no coração. O médico falou para ele: ó, você fica quieto aí, porque senão você vai morrer. Aí ele ficou quieto. 10 minutos antes da reunião, a Joana de Ângeles apareceu para ele lá e falou: ei, aí, meu, o que você está fazendo aí? Ah, o médico mandou eu repousar, não posso nem falar, tem que ficar quietinho aqui, porque senão eu vou morrer.
Ela falou assim, que coisa, né? Por quê? A reunião começa daqui 10 minutos. Levanta e vão para a reunião que eu já estou indo. Aí eu de volta, nossa, esse meu guia quer me matar. Esse meu guia quer me matar. O médico falou que se eu levantar eu morro, se eu falar eu morro, e o guia vem e me... Ah, eu vou... Vai para a reunião, daqui 10 minutos nós estamos lá e vai começar às 8 horas em ponto. Aí o Divaldo falou, não tem jeito, eu vou ter que ir. E aí, olha só, ele foi para a reunião, veio cambaleando lá e tal, e foi na reunião. Fez a psicografia, fez todo o trabalho. Quando acabou o trabalho, ele não tinha mais dor nenhuma. O peito estava tudo bom, o coração, estava tudo beleza. Aí, Joana de Anjos aparece para ele. Agora você vai para a tua casa e cala essa boca. Vai ficar quieto lá. Você já está bom, mas vai respeitar a orientação médica. Então veja, a espiritualidade não fica lá, ai, coitadinho, você vai... A Joana ainda falou para ele assim, mas você quer que eu morra? Ela falou assim, peraí, você está falando como que está 100% morta? Não, você já está falando como uma morta, então não tem importância nenhum, pode morrer, não tem problema nenhum não. Ou seja, a espiritualidade nos ama de uma forma maravilhosa. E essa forma que eles nos amam é nos incentivar a trabalhar, a correr, a aproveitar a oportunidade de estar encarnado. Então veja, Jesus é o nosso mestre maior. E Jesus, quando disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e amai ao próximo como a si mesmo, nós temos que olhar para nós e olhar como é que nós estamos nos amando. Quando a gente se ama, a gente não quer mal para a gente. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para nós. E a gente faz o melhor para nós todos os dias. Essa é uma grande diferença. A gente tem estudado filosofia, principalmente o estoicismo, que começou lá 300 anos antes de Cristo. E o estoicismo, ele nos ensina uma coisa muito importante. E muita coisa importante. E um dos grandes caras estoicos é o imperador romano Marco Aurélio, 200 anos depois de Cristo. E as meditações de Marco Aurélio são fantásticas. Por quê? Porque ele, como imperador romano, ele tinha que cuidar de todo o império. Mas ele fazia meditação todas as noites e escrevia suas meditações. E uma das meditações dele, que para mim eu utilizo, muito importante, é: se você tem uma preocupação, não leve essa preocupação para a cama. A cama é lugar de dormir, é lugar de meditar, é lugar de se encontrar com a espiritualidade. Não leve tua preocupação para a cama. Por quê? Você não resolve problemas 3 horas da manhã. Para que deixar de dormir? Para que ficar preocupado? Aí a gente emenda com o André Luiz. André Luiz, com o Chico Xavier, diz: a sua preocupação não altera a natureza das coisas. O seu mau humor não resolve problema algum, que só a tua tranquilidade poderá lhe ajudar. Então, para que ficar preocupado à noite? Isso é se amar. Então, pera um pouquinho, eu tenho um problema? Tenho, eu preciso resolver? Vou resolver, não é deixar o problema de lado. Mas, à noite você não vai resolver, você pode meditar sobre o problema, você pode meditar sobre as coisas, mas não deixar com que aquilo tire teu sono. Uma das coisas que a filosofia ensina é muito clara, é o seguinte: filosofia é muito bonito, estudar é muito bonito, mas se não houver prática, não vale nada. Pode ler 500 livros, pode saber de tudo, mas se não praticar, não faz nada. Então, para a gente se amar, a gente tem que praticar esse amor. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus nos amou de uma forma tão grande e chegava muito claro, e principalmente aqueles que ele curava, ele dizia o seguinte, ó: vá e não peques mais, para que teu mal não volte ainda maior. Ou seja, modifique a sua condição. E a gente que tem
essa oportunidade de estar aqui encarnado, vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo. Cada dia é uma oportunidade de renovar. É isso que a filosofia nos ensina. Não, a gente não ter, assim, palavras de motivação. A filosofia nos ensina ao quê? A pensar com clareza. É grande, é uma diferença muito grande. Quando a gente pensa com clareza, quando a gente raciocina, a gente resolve as coisas mais fáceis. Por isso que André Luiz disse, a tua preocupação não altera a natureza das coisas. E não altera mesmo. Se preocupar não resolve nada. Dá um exemplo claro. Se eu saio no trânsito, o trânsito está parado, o que adianta eu ficar preocupado e nervoso porque o trânsito está parado? É claro que a gente fica, principalmente se sai atrasado, né? Principalmente se tem um compromisso e está esperando, a gente fica preocupado. Mas espera um pouquinho. O que essa nossa preocupação resolve? Porque o que eu tenho controle, eu posso resolver. O que eu não tenho controle, não adianta ficar nervoso. Eu tenho controle sobre o trânsito? Não. Por que então eu fico nervoso? Essa é a pergunta. Essa pergunta é para nós. Não é para o outro, não é para o vizinho, não é para o outro carro, não. Essa pergunta é para nós. Se eu não tenho controle sobre o trânsito, por que eu estou nervoso então? O que vai me ajudar? O que vai resolver? O que vai fazer? Nada. E isso para a gente vai reverberar para outras coisas do nosso dia a dia. Para outras coisas que a gente vive, é no trabalho, é nos relacionamentos. A gente fala, os casais, é tão lindo os casais que podem sentar e dialogar. E quando dialoga, bota o nós, não o eu. E nesse diálogo do nós é buscar soluções, olhar para as divergências e ver o que é que nós juntos podemos fazer para resolver o nosso problema. Quando coloca o nós, a gente tira a responsabilidade do outro e tira a nossa também, a gente soma. Então é muito importante se amar. Então amar é compreender, é perdoar, é estar do lado, é viver o amor. E para viver o amor, é preciso realmente a gente começar a olhar para dentro de nós e se conhecer. E buscar ver o que é que me perturba, o que é que me atrapalha, o que é que eu preciso fazer para eu estar melhor com essa vida que está à minha volta. É claro, no auge dos meus 72 anos agora, nessa presente encarnação, a minha preocupação hoje é viver cada dia melhor, é viver cada dia mais produtivo. E eu busco informações em muitos lugares. Eu busco orientações e vejo aquilo que posso incorporar para botar em prática no meu dia a dia. Porque quem tem que ser feliz? Sou eu. Quem tem que estar bem comigo? Sou eu. Quem tem que estar bem com o que está à minha volta? Sou eu. E não com egoísmo, mas com clareza. Eu vou para o meu trabalho agradecendo, eu vou para qualquer atividade agradecendo. Eu participo de várias atividades esportivas, corro, faço, e sempre agradecendo. Agradecendo por o que eu posso fazer hoje. Se amanhã eu não puder fazer, eu vou agradecer o que eu já fiz, mas não vou me lamentar. Mas eu vou aproveitar cada momento. Então, lembrem-se de um detalhe. Nós temos 3 pilares para nos amar. Quando a gente se ama, a gente quer o melhor para nós. E tem 3 pilares importantíssimos, que é, primeiro, faça da sua comida o seu melhor remédio. Então, uma boa alimentação. Por favor, pare e pense, hein? Eu já há muito tempo, eu comia para matar fome. Hoje eu como para me alimentar. É diferente. Já comia para matar a fome. Hoje eu como para me alimentar. É diferente. Por quê? Porque quando você está bem alimentado, você não tem fome. Então aprenda como se alimentar.
com refeições balanceadas, frutas, verduras e tudo que for bom para quem? Para o meu organismo. Faça exercício físico, é o segundo pilar. Aquilo que lhe for de alegria, é caminhar, andar, nadar, correr, fazer hidroginástica, alguma coisa, faça exercício. Porque o exercício, ele tem que manter o corpo em atividade para que o nosso corpo possa estar melhor e a gente ter disposição. Então, se alimentando bem e fazendo exercício, é o terceiro pilar, qual que é? Cuidar do mental e espiritual. Não podemos deixar de cuidar do espiritual. Nós temos por obrigação de cuidar. Nós somos espíritos eternos. Então, se eu me amo, eu quero o melhor para quem? Para o meu espírito. E o melhor para o meu espírito, eu preciso estar em comunhão com a espiritualidade. Então, todos os dias, o que é que eu faço para alimentar o meu espírito? Eu vou contar para vocês o que eu faço para mim, cada um faz para si. Tá? Eu leio todos os dias, pelo menos meia hora de manhã. Eu faço vibração todos os dias, no mínimo 15 minutos eu estou em contato com a espiritualidade. Todos os dias, às 18 horas, o meu celular desperta, onde eu estiver, eu paro e faço uma Ave Maria, uma conexão com as igrejas, qualquer lugar do mundo, faço Ave Maria, porque é a hora do Ângelus, do nosso querido Brasil. Ou seja, eu me conecto com a espiritualidade em vários momentos. Por quê? Porque isso me dá energia, me dá coisa boa. Mas cuidar do espírito, fazer meditações. Quem tem televisão no quarto, tenta abortar isso. Porque você se alimenta de coisas ruins. Não estou falando que a televisão é ruim, não. Não estou falando nada, não. Estou falando é o que vem de lá e que a gente naquele momento está se distraindo e não está se cuidando. Aproveita o tempo com coisas boas. Quem faz jejum de celular aqui, de vez em quando? 24 horas sem celular. 48 horas sem celular. Para cuidar de si. Para se interagir com você. Ontem eu fiz 24 horas sem celular, né? A minha filha ligou para mim às 7 horas da noite. Pai, o que aconteceu com você? Eu falei assim, eu estou em jejum de celular. Deixa a mensagem, depois eu te respondo. Não tem nada contra. Use o celular à vontade. Faça tecnologia. Mas não fique preso. Não fique limitado a isso. Nós precisamos usar a tecnologia. Precisamos usar o celular. Precisamos usar o carro. Precisamos ter tudo. Mas, quando a gente se ama, a prioridade é quem? Sou eu. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é ego isso. Isso é Jesus, amai-vos uns aos outros. E se amar é priorizar quem? É priorizar você. É priorizar a sua vida, priorizar a sua felicidade. O Espírito Eugênia diz para nós o seguinte, você tem o dever e a obrigação de ser feliz. O Espírito Eugênia fala isso para a gente. E essa obrigação e o dever de ser feliz é o que é que você faz para ser feliz. Não é a quantidade de dinheiro que você tem, ou a quantidade de coisas, de imóveis, não é nada disso. Ser feliz é estar bem consigo mesmo. É estar bem com as coisas que estão à sua volta. Veja, nós temos um exemplo de um cara que morreu bilionário, chamado Steve Jobs, com 56 anos de idade. Morreu com 7 bilhões de dólares na conta. Steve Jobs, o dono da Apple. E as reflexões dele no hospital é fantástica, porque mudou muita coisa. E ele mesmo falou, eu com 7 bilhões de dólares na conta, eu não compro 1 grama de saúde. 1 grama de saúde ele não compra. Então, quer dizer, não é a quantidade de dinheiro que você tem, é a quantidade de energia positiva que está dentro. E quem diz essa quantidade de energia positiva que está dentro de nós? Foi Jesus. O que Jesus falava quando ele curava muitas das pessoas?
a tua fé te curou. É a energia que estava dentro da pessoa. É a tua fé te curou. Uma das passagens mais lindas, tem várias, mas duas passagens fantásticas que mostram o poder da fé, é daquela nossa irmã hemorroísa, que estava com uma hemorragia interna de muitos anos, sangrando, e ela ouviu o sermão de Jesus, ouviu Jesus e disse, se eu tocar na tua veste, eu vou me curar. E quando Jesus estava no meio da multidão lá, que ela só tocou na veste dele, ela se curou imediatamente. Por quê? Tamanha a fé dela, a confiança. E aí o que aconteceu? Jesus falou, de mim saiu energia. Ou seja, a outra passagem mais linda também é do Caius, o Caius Lúcius, que Caio era um general do exército romano. E ele se conversando com Pedro e com Mateus e com Tiago, conversando falando o seguinte, que ele queria pedir para Jesus, mas ele não queria chegar em Jesus, porque ele sabia que ele tinha feito muitas coisas erradas. E aí Pedro falou, não, ele não se preocupa com isso não, você acredita nele? Ele falou, eu acredito, então vai lá e fala com ele. E ele foi, se ajoelhou diante de Jesus, ele, um romano, gentil, se ajoelhou em Jesus e disse para Jesus, olha, eu tenho um filho que está doente lá, ele está quase morrendo, estava a quilômetros de distância. Esse filho está quase morrendo lá, mas eu acredito que você pode curá-lo. Aí Jesus falou, então me leva até lá. Ele falou, não. Caio falou para Jesus, não. E essa frase é cunhada na Igreja Católica como a mais conhecida. Não sou digno de que entreis em minha casa. Na Igreja Católica fala, não sou digno de que entreis em minha casa, mas serei salvo. Então, Caio disse para ele assim, olha, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas se você disser uma palavra aqui, o meu filho vai curar lá. Porque eu, como general romano, eu falo para o meu exército, falo para o meu soldado, faz isso, ele faz, manda aqui, manda lá, e ele faz. Então, se você falar, ele vai estar curado lá. Jesus ficou maravilhado. Mandou ele se levantar, porque ele estava ajoelhado, ele levantou-se, e Jesus falou assim, olha, do jeito que você creu, já aconteceu lá. E ele muito agradecido. Aí ele falou, obrigado, mestre. E Jesus disse assim para ele, não, você deixou meu dia mais alegre, porque ninguém aqui de Israel encontrei tamanha fé igual a vós. Ou seja, a fé transporta montanhas. Eu poderia contar um caso meu aqui. Eu posso contar para vocês o seguinte, porque eu, falando em palestras, eu tenho que usar isso aí. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha confiança? Aí eu fui testar a minha fé. Eu vou contar para vocês, não como ego, mas mostrar para vocês que é possível. E aqui vocês hoje têm uma corrente médica, tem uma espiritualidade fantástica aqui trabalhando. Enquanto vocês estão ouvindo, vocês já foram todos examinados por essa espiritualidade maravilhosa. E a hora que entrar lá para tomar o passo, se a tua fé dizer assim, olha, eu vou receber aquilo que eu preciso, você recebe. Se você tiver qualquer problema que quer sair daqui curado, entra por aquela porta e diz, eu vou entrar aqui, vou tomar um passo e vou sair curado. Agora, onde é que está essa fé? Tem que estar forte. Não pode ser aquela fé que entra e sai vacilante, sai com medo, sai preocupado. Será que deu certo? Não. Então, eu fui testar essa fé em mim. Eu sou um corredor de trilha de montanha há 6 meses atrás, numa corrida de montanha, no primeiro 16 quilômetros, no terceiro quilômetro eu chutei uma pedra. Esse dedão, aqui, vocês não vão ver daí, né? Mas eu estou descalço aqui. Rachou esse dedão no meio aqui, ó. Esse dedão rachou no meio.
Esse rachou no meio. E eu continuei na prova, completei a prova com o dedão rachado. Cheguei lá, o dedão já estava daquele tamanho, né? Aí, tudo bem, terminei a prova, tudo lá, ganhei meu troféu lá, porque eu era o único velho que estava correndo, né, acima de 70, então eu ganhei em primeiro, olha que beleza. Com o pé quebrado, ganhei em primeiro ainda, porque eu era o único velho. Falo velho, porque eu tenho 70, né, então não tem problema. Ninguém vai reclamar de eu falar de velho. Aí, vim para São Carlos, fui na Unimed, o médico falou assim, olha, você rachou o dedão aí, vai ficar 40 dias, isso era em outubro, e eu precisava correr a São Silvestre, falei, peraí, 40 dias não. Não, mas tem que ficar, engessar, fazer um monte de coisa. Fez os procedimentos lá, segunda-feira você vai procurar o ortopedista. Aí eu falei assim, eu lembrei e vou fazer, agora vou testar minha fé. Não é verdade? Vou testar minha fé. Será que realmente eu tenho fé? Realmente. Aí o que eu fiz? Sentei lá, lavei o pé, sentei, olhei para o meu pé. Fiz uma mentalização com a corrente médica e disse o seguinte. Essa energia ectoplasmática vai ser cicatrizado nesse instante. E não tive dúvida. Fiz uma massagem ali, mentalizei. Durante 5 dias eu tomei os antibióticos, tudo. No outro dia eu fui no médico, ele examinou, falou, vai fazer uma tala e tal. Não, não vai precisar, porque já sarou. No terceiro dia, não tinha mais dor, não tinha mais nada, sarou. Sarou. No quinto dia eu já estava correndo de novo. Ou seja, eu tomei os antibióticos pelo médico durante 5 dias, eu segui todos os procedimentos, só não engessei e tive a crença de que aquilo estava já cicatrizado. E na minha mente já estava cicatrizado. E realmente estava. Porque eu não precisei fazer nada mais. Fui tirar a radiografia, estava cicatrizado. Então veja, eu estou falando isso porque eu faço palestras e uma das coisas é o seguinte, eu tenho que ser o melhor aluno do que eu falo. E eu tenho que aprender com o que eu falo. Então eu só estou dando esse exemplo para vocês aqui, não é ego, não é nada, é mostrar assim. Agora, já teve outras dores que não sarou? Teve. Já teve outras coisas que não aconteceu? Claro que teve. Mas essa eu fiz com tamanha convicção, porque eu lembrava do Caio, e falava, não, eu tenho que acreditar, e já acreditei, já está curado. Então, a força foi tão grande. Então, eu falo para vocês aqui, amai-vos uns aos outros. Amar a si é trabalhar para o seu bem. Trabalhe para o seu bem. Diminua o estresse emocional, diminua essa briga com as coisas que estão à nossa volta. Ouve as notícias, participa do mundo, viva esse mundo intensamente. Trabalha, você pode ter um carro melhor, ter casa melhor, roupa melhor, vai ter tudo que é de melhor, não tem nada de errado. Mas não deixe de cuidar do espírito. Por quê? Porque esse corpício aqui vai morrer. Mas o espírito não, ele é eterno. Então aproveita a caminhada, se ame. Olha para você e diga o que eu posso eliminar que está me incomodando, o que eu posso começar a deixar de lado, o que realmente perturba a minha vida, o que está atrapalhando o meu relacionamento, o que está faltando. Começa a fazer perguntas para você. É isso que a filosofia estoica fala. Pergunta para você, o que eu estou fazendo com as coisas que estão na minha volta? O que eu estou fazendo com as coisas que estão ao meu lado? Como eu lido com essas coisas? O que eu tenho condições de fazer alguma coisa, eu faço. O que eu não tiver condições, não adianta eu ficar preocupado. Então vamos trabalhar para isso. Olhem para si, façam reflexão, mas não deixem essa conexão com a espiritualidade todos os dias. E a espiritualidade nos ama. E como eles nos amam, eles só querem o nosso bem. Mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas eles só querem o nosso bem. E eles nos empurram para frente. Você não vai ver nenhum espírito de luz tratando você com aquele carinho, com aquela mansidão. Não existe isso.
Eles vão tratar você com amor. E tratar com amor é te empurrar para frente. É levantar você. É fazer igual a Joana falou para o Divaldo. Ô, meu, levanta daí, vamos trabalhar. É isso que eles falam. Vão para frente. Não esmoreça. Claro que vai ter dia que a gente vai estar mais desanimado. É normal, nós somos encarnados, somos humanos, ainda somos espíritos imperfeitos. Vai ter dia que a gente vai estar mais para baixo. Mas nesse momento, é o momento a gente dá um grito com a gente, fala, não, meu, vamos para frente. Não vamos esmorecer. Cuidem-se, amem-se, trabalhem o seu interior, busque. Já acabou meu tempo lá, o falador aqui não para de falar. Mas busquem se amar, busquem realmente fazer o que é melhor para vocês. Faça reflexões, e tenham uma coisa importante, atitudes positivas. Nós somos atitudes positivas. E a atitude positiva é no pensar, é no alimentar, é no exercitar, é como a gente cuida de nós. Agradeça o teu lar, agradeça a natureza, agradeça o que você tem e utilize. E só para finalizar, lembrem-se de uma coisa, nós somos aqui apenas usuários e não proprietários. A gente, nem esse corpo é nossa propriedade, que a gente não leva ele para lugar nenhum. Nós somos usuários. Então, use à vontade tudo que tem direito, mas com responsabilidade. Que Deus abençoe a todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, de passar. Espero que vocês levem isso com muito carinho e que sirva para ajudar no dia a dia lá fora. E olha, aproveita essa energia maravilhosa. Vou pedir licença para vocês, nós vamos fazer uma pequena prece de um espírito que fala sobre amor, perdão. Esse espírito chamado Eugênia, ligado à nossa Mãe Maria Santíssima, e é uma preparação aqui para essa maravilhosa corrente médica, para que eles realmente, os médiuns, o trabalho, se desenvolva com muita energia e aproveitem dessa energia. Aproveitem. Enquanto vocês não forem atendidos lá, mentaliza uma luz sobre o teu corpo, mentaliza uma energia caminhando pelo seu corpo, mentaliza aquilo que vocês precisam, mas mentaliza com amor mesmo por vocês. Aproveitem que vocês estão num ambiente de luz, num ambiente de paz, num ambiente de extrema energia. Aproveitem desse ambiente. Aproveitem. E nós dissemos com muito carinho, como diz a nossa irmã, que nos ensinou a conversar com a nossa Mãe Maria Santíssima, buscando essas energias salutares, envolvendo todo esse ambiente iluminado em luz, em energias salutares, saturados por essa corrente médica maravilhosa que aqui está trabalhando com toda essa espiritualidade, esse aparato, e buscando essa luz da nossa Mãe Maria Santíssima, envolvendo a todos, trabalhadores, a todos que estão aqui, que vão receber o seu passe, essa energia, e buscando nessa Mãe Maria Santíssima, com todo o seu amor, nós dissemos, Mãe Nossa que estais irradiada por toda parte, santifiquemos por atos e de coração a fé que temos na Senhora. Realizemos, Mãe, por escolha pessoal e esforço persistente, a vossa vontade, a nossa verdadeira felicidade. Providenciai-nos, Mãe, o que realmente nos for necessário, e o que não pudermos, Mãe, conquistar por meios próprios. Concedei-nos, Mãe, a graça do alto perdão e do perdão aos nossos irmãos em humanidade. E ajudai-nos, Mãe, ajudai-nos a aprender a nos fortalecer diante das tentações, afastando-nos das quedas no mal, do nosso próprio mal. Amém. Gratidão. Boa noite a todos. Amém.